queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos já nos encaminhando para o final deste livro. Hoje vamos tratar de mais um capítulo, o capítulo 9 da segunda parte. A segunda parte, você tem acompanhado, ela é um pouco diferente da primeira. São temas específicos que André Luiz responde. Às vezes é uma resposta mais longa, outras vezes é uma resposta mais curta. E nos casos de respostas mais curtas, como por exemplo é o do programa de hoje, do capítulo 9, nós não estaremos, por faltar dessa necessidade, não estaremos fazendo aquele resumo que costumamos fazer. Nós vamos comentar o capítulo, vamos abordar temas ligados a ele e também a outras obras de André Luiz, sem necessariamente colocarmos um outro slide para explicar aquilo que está fácil para entender. Não há dificuldade. Então, aqueles que estão acostumados com o resumo hoje estarão acompanhando diretamente no texto o que nós vamos explicar. Você que está me assistindo pode acompanhar todos os programas anteriores nos nossos sites e poderá desfrutar de tantas explicações tão profundas, tão importantes que André Luiz nos tem feito na obra Evolução em Dois Mundos. Mas nada disso será, vamos dizer, bem aproveitado se você não fizer anotações, se você não se preocupar em registrar aquilo que você está entendendo ou a dúvida que você tenha para uma pesquisa posterior. Você já sabe que às vezes as pessoas leem livros não para guardar o conteúdo, mas para somar mais um na lista que já li. Eu já li este, já li este, já li este. Aí você pergunta, o que você entendeu disso? Não lembro, faz tanto tempo. É uma historinha assim, de mundo espiritual. Todos os livros em geral são assim, os espíritas. Agora, se você não guarda, do que adianta ter gastado a sua capacidade de enxergar lendo? Se você não assimilou, se você não aprofundou, se você não reteve. Então, preste atenção que a evolução do espírito não depende de a gente comer livro, porque nós não somos traça de papel. Aquele bichinho que fica furando o papel, a celulose. Nós não devemos nos comparar com ele. Nós temos que apreender o que está ali para que isso nos transforme. E agora, o capítulo de hoje vai tratar de um tema muito interessante que fala sobre a união dos espíritos, a convivência e quando eles precisam separar-se no plano espiritual. Para a gente tratar deste tema, no capítulo 9, eu procurei, para ilustrar, uma referência que nós já fizemos lá no primeiro livro, no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar nos apresenta o quê? Nos apresenta a vida no mundo espiritual, contada pelo Espírito André Luiz, logo no primeiro voo que ele nos faz com essas revelações. E uma delas é interessante porque, falando sobre a afetividade, André Luiz aprende com a dona Laura, a mãe do enfermeiro Lísias, que o abrigou depois que ele saiu do hospital. Ele foi morar na casa do Lísias. Ele aprende que existem organizações no mundo invisível, como nós já vimos nos capítulos anteriores, a organização social no mundo espiritual. Ela está baseada em princípios bem diferentes daqueles que nós temos na Terra, mas que lá também, pelo trabalho, se conquistam direitos ou merecimentos. A dona Laura, no capítulo 20º do livro Nosso Lar, aliás, no 21º, no capítulo 21, ela vai explicar que os espíritos que estão afinizados, que estão evoluindo juntos, eles têm na cidade Nosso Lar, e eu estou me referindo a esse nível da evolução e da descrição de André Luiz. Eu não estou dizendo que em toda a espiritualidade é desse jeito,
Mas eu estou usando isto só para a gente fazer uma comparação. Ela diz que em nosso lar, quando um dos interessados, um dos abrigados na cidade, conquista em trabalhos comuns, em trabalhos comunitários, a possibilidade de aquinhoar, guardar 30 mil bônus hora. Bônus hora é o valor da remuneração por hora de trabalho para a comunidade. Quando alguém atinge este índice, como se ele tivesse guardado em uma poupança, alguma coisa assim, ele tem o direito de adquirir uma casa, uma moradia. Se ele não tiver esse valor, naturalmente que ele vai continuar tendo onde morar na cidade. Ele estará abrigado, ele estará amparado, não vai ficar dormindo na praça. Mas se ele quiser ter um ambiente pessoal para ele, para seus familiares, aqueles que vão chegar da terra, aqueles que já foram seus filhos, seus parentes e que poderão ficar abrigados num local específico, ele poderá utilizar esse crédito, o crédito do trabalho, para adquirir um espaço onde ele construa esse ninho. E conta a dona Laura, lá no livro Nosso Lar, que o seu Ricardo, o seu marido, que veio primeiro para o mundo invisível, ele trabalhou muito, trabalhou bastante e ele preparou esse lar, que quando dona Laura chegou, 18 anos depois, eles inauguraram. Então, ao longo destes anos, no plano espiritual, o seu companheiro da terra, ele se empenhou para que eles pudessem ter ali um ambiente familiar. Ela chega, eles inauguram a nova moradia e estão ali recolhendo os entes queridos, não só da sua própria prole, tanto é que André Luiz está residindo com ela. E depois de terem passado por vários processos de transformação, eles fazem uma avaliação num dos ministérios que existem na cidade e eles descobrem que eles precisarão, por erros cometidos em outras vidas do passado, eles precisarão recuperar determinados defeitos para transformá-los em virtudes. Então, ela mesma conta que durante 2 anos eles foram ao Ministério da Comunicação e receberam lá um histórico do que eles fizeram nas últimas 5 encarnações, mais ou menos, ou nas últimas 3 anteriores. E a recomendação era de que eles começassem a ler, como se eles estivessem lendo um livro, com histórias, com envolvimentos, como se eles estivessem apenas lendo. Depois de 2 anos fazendo isto, em que eles puderam ler a história da vivência pessoal, tanto o seu Ricardo quanto a dona Laura, eles foram ao mesmo ministério e receberam intervenção magnética na memória. E ao fazer isso, o que acontece? Não apenas aquela história neutra, fria, que estava sendo lida, agora fazia parte deles. Eles resgataram de suas lembranças todas as emoções que eles viveram quando estavam passando por aquelas experiências. E isso, obviamente, foi um reencontro consigo mesmo. E eles perceberam que havia ainda coisas no passado que eles precisavam corrigir. Então, o seu Ricardo, juntamente com a dona Laura, projetam uma nova encarnação. Ela está explicando, então, que o Ricardo já há 3 anos tinha reencarnado, já tinha se preparado, já estava num processo de organizar-se para renascer. E que com isso, dentro de algum tempo, mais alguns meses, ela mesma, a senhora Laura, iria se afastar da convivência dos entes queridos, Ulisses, as suas irmãs que estavam morando naquela casa.
e iria se preparar para a reencarnação, dar continuidade ao projeto de reerguimento, de correção dos seus desmandos, dos seus desatinos. Então você vê que nesse primeiro momento, eles haviam se separado na Terra pela morte do marido, que ficou 18 anos no mundo espiritual, usando do seu desejo de manter boas relações com aqueles que ficaram na Terra, para acolhê-los quando chegasse a vez deles. E isso faz com que o Ricardo fique 18 anos longe, apesar de ele poder visitar a família, mas não tem contatos de troca, de relação mais face a face. Estão em dimensões de frequência diferentes. A dona Laura também estava encarnada. Bom, chega o momento dela voltar à vida espiritual, quando eles assumem esse elo carinhoso que os mantém muito próximos. Continuam ali por vários anos, começam a receber os filhos que vão morrendo na Terra e são abrigados ali. Estes mesmos que fazem parte da família espiritual. Aí o que acontece? Eles fazem aquela experiência que eu disse agora, eles vão estudar o que eles têm que corrigir e eles descobrem que precisam renascer. Então, o que acontece? Lá vai o seu Ricardo de novo se afastar. Então, uma separação. Porém, ele vai se afastar para preparar-se e logo mais adiante virá a sua antiga companheira, que vai novamente ser sua atual esposa na Terra, na nova experiência. E mais adiante, se Deus permitir, os filhos do casal, se tiverem merecimento, poderão também voltar. Não é que isso é um jogo de cartas marcadas, mas nesse período da experiência, quando você erra em conjunto, você precisa resgatar em conjunto. É claro que vai haver outros que poderão fazer parte desse conteúdo de reencontros. Até pessoas que sejam mais elevadas ou que sejam tutores, que também peçam para fazer parte disso, para nos ajudar, para nos dar amparo, para permitir que a gente passe pelo teste com menos dificuldade. Também isso pode. Porém, nós teremos que resgatar em conjunto aquilo que fizemos em conjunto, no sentido negativo. E isso, então, está sendo preparado. E nós vamos lá no capítulo 48 do livro Nosso Lar, chamado Culto Familiar. Esse culto familiar é justamente o momento em que Dona Laura vai deixar as suas tarefas na cidade Nosso Lar e vai encaminhar-se para o local em que a sua reencarnação começará a ser processada. Antes disso, eles fazem uma reunião de oração em família, naquele lugar, e André Luiz está presente. E nesse momento, quando eles fazem isto, eles trazem o espírito do seu Ricardo, que está na Terra, eles trazem em um processo de desdobramento através do sono, e ele participa dessa oração em família, como se fosse uma preparação para o desligamento da Dona Laura e a sua posterior, o seu endereçamento ao processo reencarnatório. E é muito bonito. Então você percebe que existem circunstâncias na evolução em que as pessoas, por mais que se queiram, certamente terão que passar por períodos de afastamento. Isso acontece com você que é pai e mãe, quando o seu filho primeiro vai para a escola. Antes ele ficava o dia inteiro com você, agora ele passa metade do período longe de você. É um afastamento. Aí ele vai crescendo, aí ele vai ficando jovem, ele vai tendo amigos. E você vai ver que cada vez mais esse afastamento, em termos de tempo, continua ocorrendo. Aí vai chegar um momento em que ele encontra uma outra pessoa e vai constituir sua família. E vai embora. Então aquilo que você ficou 20 anos cuidando como se fosse seu patrimônio, de repente diz tchau e se manda. E aí você fica o quê? Você fica longe. Então é um treinamento, viver é um treinamento para que nós entendamos a necessidade de caminharmos
todos nós, com as nossas pernas, não ficarmos agarrados a ninguém, porque é uma tendência de muita gente ficar preso, ficar dependendo de outros, e, ao mesmo tempo, um crescimento que vai nos permitir ser apoio para aqueles que vão chegar, a fim de que eles também sejam formados, que eles tenham confiança neles mesmos e que depois eles possam seguir por sua própria conta. Não é que a gente jogue no lixo, que a gente se desfaça. Não, mas é que você perceba que por um período você fez parte da formação de uma outra alma e que esta parte fez com que você deixasse de você uma parte dentro dela. Nós somos pedaços de pessoas, já notaram isso? Você que está me assistindo, pode ver, você tem um pedaço do seu avô, um pedaço da sua avó, um pedaço do seu tio, um pedaço de sua professora, um pedaço do seu pai, da sua mãe, obviamente, estão todos impregnados em você. Você aprendeu coisas, você tem referências daquilo que eles fizeram e que foram importantes para você, e isso faz você ser uma pessoa que, com base nesses pedaços de outras, você vai construir a sua própria identidade. Você vai questionar, você vai analisar, você vai apreender o que é bom, vai esquecer o que não foi tão bom, vai compreender por que aquela pessoa agiu deste jeito, ao invés de ficar remoendo, porque eu sou assim, porque fulano fez isso comigo, porque fulano não me ajudou, ele me batia quando chegava em casa. Esses traumas, eles estão também marcando as pessoas, mas eles existem para a gente vencê-los na medida em que você começa a perceber que cada um dá aquilo que possui, e se essa pessoa não tinha coisa melhor, era aquilo que ela tinha para te dar. Então você desenvolve o que? A compaixão, o perdão, a misericórdia, colocando isto dentro de você. Então este é o processo de amalgamar essas peças diferentes num único todo, que é aquele que você está construindo para você mesmo. Então a separação não deve ser encarada como uma punição divina, como um trauma, como aquilo que, e no caso da morte, como é também visto, nunca mais, vou entrar em depressão, quero morrer junto. Não, não. A melhor forma de você homenagear aquele que partiu é ficando na terra, vivendo as boas coisas que ele te deixou, que ela te deixou, e fazendo disso um degrau para você poder subir e do lado de lá voltar a encontrar-se. Quando nós vamos estudar a questão da afinidade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, salvo engano, você vai encontrar o parentesco espiritual e o parentesco material, famílias espirituais e famílias corporais. E você verá que os verdadeiros laços de família são os da afinidade e da comunhão de pensamentos. Não são os do sangue. Os laços do sangue não fazem laços de espírito. E é isso que faz com que, do outro lado, nós nos encontremos com aqueles com quem já tivemos esses laços e essas afinidades construídas. Não impedindo que outros se acheguem, não, mas para que você possa sentir-se envolvido num ambiente harmonioso, o laço de afinidade, de simpatia, é o nome que eles utilizam, a simpatia e a comunhão de pensamentos, comunhão de ideias, precisa existir. Porque senão não há afinidade, não há como você juntar coisas diferentes. Água e óleo não se combinam, apesar de estarem justapostos no mesmo recipiente. Então, o que nós vamos ver no capítulo 9 é uma referência de André Luiz a esse processo. Por que que às vezes acontece que seres que se querem bem, às vezes precisam se afastar? E isso não é uma punição, não é uma desgraça, não deve ser encarado como uma coisa negativa. Deve ser encarado como um projeto de edificação de nosso espírito em comum. Nós aprenderemos muitas coisas juntos, mas de verdade nós precisaremos viver todo esse aprendizado sozinho, para que isso realmente tenha penetrado em nós. E este viver sozinho nos capacitará para voltarmos a nos encontrar com aquelas pessoas que serão para nós boas lembranças. Imagina você que tem uma lembrança boa daquela sua professora do primário.
daquela pessoa generosa que te ensinou tantas coisas. Imagina se não será gostoso encontrar-se com ela novamente, ou ao sair do corpo, você já idoso, encontrar com aquela pessoa que te deu as primeiras lições, te pegou pela mão, te acarinhou no colo como a sua avó, como o seu avô, como alguém querido. Olha que coisa bonita, coisa boa. Então, todas as separações, elas têm a finalidade de nos ajudar a construir o amanhã com base sólida. Não mais ficando naquelas tragédias de, morreu, eu também vou morrer, eu não sou mais nada sem essa pessoa. Não, não. Nós temos que lembrar que nós somos criaturas autônomas, individualmente. Não dependemos de ninguém. Quando nós queremos depender de alguém, é que a gente está querendo andar com a perna do outro. Aí se o outro vai embora pela morte ou pela separação, a gente vai ficar como que aleijado? Nós não vamos andar mais? É isso que não deve acontecer. Portanto, o capítulo 9 do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai apresentar essas circunstâncias que são importantes para que nós meditemos. Então agora, nós vamos para o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, e você vai acompanhar comigo os slides de um capítulo bem curto, mas que tem bastante implicação no nosso modo de ser. Vamos lá? Aí está. A pergunta que fazem a André Luiz é esta aí, ó. Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Que são o quê? São estas uniões que acontecem no plano espiritual com base na mais elevada afinidade? Isso pode acontecer? Esses cônjuges espirituais? Não é que eles estão casados para sempre, com anel, com laços, com papel, com aquelas certidões. Não, é essa união com base na elevada afinidade. Pode acontecer que esses cônjuges se separem? Vamos ver na sequência o que André Luiz responde. Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que ele possua e com que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Esse é o primeiro ponto. Um espírito que está no plano invisível, que tem a sua relação afetiva ativa, em harmonia, e que é chamado por espíritos mais elevados, mais responsáveis para garantir uma evolução da coletividade terrena, e diga-se, olha, o senhor tem determinadas capacidades e talentos que nós precisamos colocar em determinado ambiente na Terra, e nós precisamos que você aceite voltar ao mundo físico para desempenhar com o seu talento aquilo que eles estão precisando. E, obviamente, o espírito estando numa condição de evolução mais acentuada, ele sabe que isso não é uma solicitação, isso é um projeto de Deus. E ele, então, se propõe a fazer isto com o melhor de suas forças. Essa é a primeira. E o cônjuge? Aí ele chega lá e fala assim, vamos supor que fosse o Ricardo e a dona Laura. Fala assim, ai, Laura, olha, eu tenho uma coisa para contar para você. O seu ministro fulano de tal me chamou lá e ele disse que lá na Terra estão precisando de alguém que tem um pouco das características que eu tenho, e ele pediu para eu ir para lá. Então, ai, Ricardo, você vai me deixar? Não pode fazer isso comigo, eu vou falar com o ministro, espera um pouquinho, eu vou lá. Não é possível agora que a gente está junto. Você acha que tem sentido um negócio desse? Não. Todos estão a serviço de uma causa superior ao amor próprio. E pode acontecer, não que aquele que vai ficar agora sem a presença vai ficar contente, mas ele vai dizer, olha, puxa, que maravilha, que bom, eu vou ajudar você, eu vou estar junto, eu vou te amparar, você precisando de vibrações daqui nós vamos mandar, eu vou lá na Terra te visitar quando for possível. Que bom que você tem essa qualidade que possa ser útil. E nós nunca nos perderemos. Essa é a postura.
Isso realmente é o que André Luiz está falando. Muitas vezes, imagine que você tenha uma união com você sendo um professor, um pedagogo, e você é casado com uma outra pessoa que também tem a mesma inclinação. Só que você tem uma área, ela atua em outra área, você tem essa união. Aí chega alguém chega e diz assim, olha, a nossa escola está abrindo numa cidade mais ou menos longe, um departamento para facilitar a alfabetização. Entre vocês dois, o marido é especializado nisso. Nós precisamos dele lá. Mas a mulher que está dando aula aqui precisa permanecer aqui, porque nós não temos como recolocá-la ou recolocar alguém no lugar. E eu preciso que você vá. Daqui uns 3 meses, mais ou menos, a escola já vai estar montada. E você fique lá, pelo menos para a primeira turma, para que aqueles que vão ser encaminhados também, que não têm experiência nessa formação, possam aprender com você. Você estrutura o curso, você faz o programa, você organiza as aulas, você vê as necessidades de cada aluno na primeira turma e vai deixar organizado para que depois, mais para frente, você possa voltar para cá. Então, aí será que a outra pessoa que está lá, a esposa, vai achar ruim? Não, eu quero ir com ele, eu também quero fazer parte. Mas você não é pedagoga para aprender, ensinar, você não tem o domínio nessa área, o seu domínio na outra área, aqui que nós precisamos de você. E, ao contrário, se a pessoa gosta e sabe, se dedica a educar, ela vai dizer, puxa, ai, que maravilha você começar do começo, imagina tudo que você planejou, o que você estudou, você se preparou para isso. Você não deve perder essa oportunidade. Eu vou te visitar de vez em quando, você me escreve, a gente se fala todo dia, mas olha, eu vou torcer muito, porque de verdade aquela comunidade vai ser muito bem organizada e vai ter muito menos criança ignorante. Nossa, que bom que essa oportunidade apareceu para você, não é? Então, porque os dois estão entendendo qual é o objetivo de serem professores, é o de educar. Não é de ficar um fazendo cafunézinho na cabeça do outro, beijando aqui, fazendo comidinha. Isso é da convivência, mas o objetivo maior é aquele de levar conhecimento a esses seres. Então, vamos entender que esse é o primeiro caso. Vamos voltar agora ao slide para ler aquilo que André Luiz continua nos explicando. Agora, ali embaixo você está vendo, ó, além desse fato, esse ou aquele cônjuge, após um feliz estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. É o caso do seu Ricardo. Já estava lá em nosso lar, já tinha criado condições para ter um ambiente familiar para aqueles seus entes queridos que voltaram, mas que, chegando o momento de voltar a analisar a respeito de si mesmos, percebem que é gostoso ficar lá em cima, porém é preciso corrigir coisas que nós ainda estamos precisando acertar, não é? Melhor será então adotar a postura de voltar à Terra, começar aquele período de refazimento das coisas mal feitas, para que quando voltarmos para o lado espiritual, nós estejamos já melhor qualificados. Então, essa segunda hipótese, que é a que nós estamos lendo agora, é a que acontece com o seu Ricardo. E também acontece com a dona Laura. Felizmente, os dois que se comprometeram juntos estarão podendo recuperar-se juntos. Porém, há casos em que cada um vai ter que fazer ao seu tempo, que não é possível fazer tudo junto, que um vai ter que ir contar com o apoio do outro, e assim sucessivamente. Então, veja só como essas duas hipóteses são aquelas que facultam aos entes que se querem um momento de separação, temporária, mas ele existe. Vamos continuar o texto. Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira, que está em condição de superioridade, pelo menos, circunstancialmente,
naquela circunstância, ele está numa condição mais elevada, ele pede, ele roga com êxito a possibilidade de proteger, de custodiar o outro, aquele que é o objeto da sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. Então você vê que se aquele que você ama, aquela que você ama, vai passar pelo processo reencarnatório e que por isso vai estar afastado, e você, numa situação superior àquela daquele ser que está ali, você pode apoiá-la. Então o que costuma acontecer? Que este ser que foi enviado para um processo reencarnatório difícil, receba deste outro que tem uma ligação amorosa verdadeira, a possibilidade de acompanhá-lo naquele mesmo projeto, reencarnar junto, pedir autorização, não só para estar de vez em quando como um protetor, um espírito familiar, mas como alguém que está ali apoiando a sua recuperação. E isso pode ser admitido, havendo merecimento por parte deste que estará não envolvido diretamente no processo reencarnatório daquele outro que tem uma ligação intensa consigo. Esta mesma circunstância nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro Renúncia, o romance escrito pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, quando aquele espírito conhecido no livro pelo nome Pollux está precisando voltar ao corpo físico para recuperar-se de determinados tipos de deslizes, de quedas morais. E aquela alma amorosa, aquele espírito com quem ele se relaciona de forma mais profundamente afinizada, que é a da Alcione, está conversando com ele nesse ambiente trevoso. E ele então, sabendo que precisa retomar a carne em condições não muito agradáveis, em um desafio marcante para o seu caráter ainda tíbio, ele pergunta, mas se eu tivesse você ao meu lado na terra, seria menos difícil, seria menos, eu teria mais confiança em mim mesmo, eu acho que eu não falharia como tenho falhado. E Alcione, que ouve isto e tem amor profundo por esse espírito, ela se compromete a voltar. Ela tem autoridade moral e ela diz que o desejo dele será, vamos dizer, apoiado pela sua decisão de regressar ao mundo físico para dar-lhe esse sustento. Então ele se encoraja, ele fica mais animado, ele fica emocionadíssimo com a postura da Alcione. Ela então se despede dele, vai de volta ao seu ambiente adequado para a sua vibração. Ela está em um planeta que orbita uma das estrelas no sistema de Sírius, e lá ela procura Antênio. Antênio é aquele que é o preposto de Jesus. Jesus governa esse mundo também, e ali está um dos seus prepostos, dos seus procuradores. E ela diz a ele do seu desejo de voltar ao mundo físico para apoiar a reencarnação de uma alma querida. Tudo isso que André Luiz está contando aqui. Antênio diz, mas você pode ajudá-lo daqui? Ela diz, sim, eu posso. No entanto, não é só a ele que eu desejo ajudar, eu tenho também outros entes que eu amo, que estão passando por dificuldades nesse período na Terra e que eu gostaria de estar com eles ao lado. Mas e os seus trabalhos aqui em Sírios? Eu vou pedir a suspensão daquilo que eu estava fazendo para que eu me libere. E então, depois de argumentar com ela, e ela persistir na solicitação, Antênio então lhe diz, tudo bem então, eu concordo, eu desligo você das suas tarefas aqui em Sírios e nós estaremos te apoiando no projeto de você voltar, algo que não será fácil, algo que é extremamente arriscado, porque voltar para o meio
das cobras, vai voltar para o meio dos lagartos. Ele não diz assim, né? Quem está dizendo assim sou eu. Mas é mais ou menos isso. Você vai voltar para o incêndio, você que escapou vai voltar para o fogo. Mas você pode contar sempre conosco, diz Antêmio para ela. Então você vê que neste caso, ela vai reencarnar também para dar sustento, para acompanhar vibratoriamente, para estar mais próximo daquele ser que, segundo ele mesmo dizia, teria ele muito receio de estar na Terra, porque ele estava muito mal acostumado, fazia sempre as mesmas bobagens. Você vê então que o que André Luiz está comentando aqui é muito comum. Muitas pessoas, como é o caso da Alcione, passam por essas experiências. Mais proximamente, nós temos o caso da Dona Maria João de Deus, a mãe do próprio Chico. A mãe de Chico Xavier vai até o Chico se despedir dele. Ele está encarnado ainda. E ela vai apresentar-se a ele e dizer: Chico, agora eu vou me preparar para reencarnar, vou nascer de novo na Terra. E o Chico fica emocionado. E aí ela diz: e eu vou reencarnar para eu me casar de novo com seu pai. Aquele homem, João Cândido, que era muito difícil, coitado, muito assim, pouco lúcido, homem de poucos voos. Aí o Chico fala: mãe, mas você sofreu tanto com meu pai. E ela diz: mas o amor pede esses sacrifícios, meu filho. Então ela vai se preparar, vai reencarnar e vai de novo encontrar-se com aquele homem que foi o seu marido, né, o seu companheiro, que deu a ela a possibilidade de gerar os filhos, entre os quais estava o próprio Chico. E ela então vai pedir, nesse projeto reencarnatório, que a segunda mãe do Chico, a mãe adotiva, o segundo matrimônio do João Cândido, a Cidália, que já está no plano espiritual, que a Cidália aceite voltar também. Aceite voltar, que ela gostaria muito de que a Cidália fosse sua filha, a primeira filha. Cidália, emocionada, diz que ela vai ficar muito contente de ser filha da Dona Maria João de Deus. Imagina isso, a mãe de Chico vai reencarnar casando-se com o seu pai da vida que o Chico teve logo na Terra em 1910, o mesmo espírito, que obviamente não era muito elevado. E ela vai pedir que a outra mãe do Chico, a que substituiu-a, aquela moça que se casou de novo, que se casou com esse mesmo homem viúvo, com o compromisso de pegar os filhos da primeira mulher e cuidar como se fossem filhos dela, a Cidália, que foi mãe sem ter parido. O que é mais nobre ainda, ela fosse filha da Dona Maria João de Deus, a primeira, a filha mais velha. E a Cidália aceita voltar à vida física nesta condição. Então você percebe como o mundo espiritual, utilizando-se desses laços de espiritualidade, de elevação, ele constrói todo um grande tecido amoroso, uma grande forma de recuperar-nos uns aos outros, através desta maneira de nos doarmos, de nos sentirmos próximos, de cooperarmos, cada qual com a sua qualidade, para que a outra fraqueza dos que estão à nossa volta seja vencida, seja superada. Alguns virão para ser companheiros, companheiras, vigilantes. Outros virão para ser professores daqueles que estão próximos, para reeducar, para serem aqueles que alertam, que ajudam a pessoa a despertar. Porque quando a gente renasce, isso é interessante, nós continuamos a ser aquilo que nós éramos, com alguma melhoria dos conceitos apreendidos no plano espiritual, porém, quando a gente acorda na terra, na carne, a gente não tem tanta lembrança e a inclinação está viva em nós. Essas realidades, então, você vai ver espelhadas em muitas histórias. A própria mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar, ela tem um marido que era um homem meio, assim, alegrão, né? Um cara dado a muitas mulheres, naquela época em que eles estavam unidos.
E o que acontece é que, quando desencarna, a mãe de André Luiz é um espírito elevado, mas o pai não é. O pai está na região umbralina, com mulheres que estavam aproveitando-se sexualmente dele, já na vida física, com as quais ele continua atrelado na região inferior. E a mãe de André Luiz diz a ele que ela vai preparar uma reencarnação, vai reencarnar como esposa do seu marido, novamente, e ela vai trazer para sua casa, como mãe, as mulheres que estavam ainda usando este homem numa dependência sexual, que não deixa de ser, de certa forma, um afeto, mas ela vai ser mãe dessas criaturas. Então você percebe como é importante esse projeto, porque o amor está na raiz de tudo isso. Daí a separação não ser alguma coisa ruim, nem ser interpretada como alguma coisa ruim, quando nós vencemos o egoísmo. É o egoísmo que nos faz ser assim, donos das pessoas, possessivos. Mas na medida em que a gente vence isto, que nós conseguimos suplantar essas deficiências, nós passamos a ser cooperadores, estando à distância ou pedindo para nascer junto, se a gente tiver merecimento, e estarmos ao lado daqueles que a gente ama. Essa é uma prova de amor. E é isso que nós gostaríamos que você não se esquecesse, que quanto menos egoísmo, mais felicidade multiplicada. Quanto mais egoísmo, mais domínio, mais raiva, mais desejo de tomar conta de todo mundo e ser exclusivo. Isso é importante que nós nos lembremos. Por quê? Porque no próximo capítulo, capítulo 10, nós vamos tratar também de temas ligados a essas questões, o capítulo que tem como título Disciplina Afetiva. Então não é apenas em relação a espíritos que são elevados, que são companheiros assim, já por sentimentos nobres. Também nós estaremos precisando aprender a dar disciplina ao nosso afeto. E para isso precisaremos enfrentar frente a frente nosso orgulho, o nosso desejo de mandar, a nossa inclinação viciosa. Mas isso é para o nosso próximo programa. Então você vê que não teve nenhuma dificuldade em o texto que André Luiz nos apresenta no capítulo 9. Obrigado por sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Vá em busca de todos esses temas que nós comentamos aqui em vários livros, falando sobre essa separação entre cônjuges espiritualmente aproximados, espiritualmente reunidos pela sua afinidade, mas esteja vendo também aquilo que falamos do Evangelho sobre as famílias carnais e as famílias espirituais, tá bom? Eu espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá, obrigado pela sua audiência e muita paz.